Boa tarde, pessoal. Estamos no 24º dia do Orgulho Pagão, aqui no estande do CBDRC. E agora eu vou entrevistar o Janus, que está aqui com a gente no estande. E eu vou convidar o Janus para falar um pouquinho sobre o começo da sua jornada no druidismo, como que foi você conhecer o druidismo, aonde que você fez a sua primeira iniciação. Conta um pouquinho pra gente, Janus. Bruno, obrigado. É a segunda vez que eu estou no Dia do Orgulho Pagão. Contando um pouquinho da minha história, para quem não conhece, eu estou dentro do movimento druídico tem aproximadamente 15 anos já. Eu entrei paralelo com a Mônica Padial, que ela iniciou a jornada dela no ramo de Carvalho, e hoje ela participa de outros grupos de São Paulo, tá? Comecei migrando de um Coven Wicca que estava se desconstruindo e a chance, o que a minha alma, o que minha essência ressoou no druidismo foi porque eu sempre tive essa ligação muito forte com as questões da natureza. Eu sempre ouvi muito a natureza. Diferente de outras culturas, de outras religiões, eu não ouvia os deuses como os arquétipos. Eu ouvia a essência da natureza como os deuses. Então, para mim, Cernunnos, Lu, Bri são manifestações da natureza, manifestações de povos antigos que sempre ressoaram na minha essência. E eu comecei meus estudos exatamente aí. Eu venho de uma época onde você tem pouquíssimo material e foi muito interessante. Eu li livros sobre cultura celta, tradições da mitologia celta, os primeiros livros que eram bem curtos, bem primordiais e principalmente livros de história e sobre a cultura, sabe, sobre os povos, conhecer o Universal, Barça, exatamente para entender um pouco mais da cultura celta, para depois entender da mística, para depois entender da parte litúrgica. Eu assumo que a parte litúrgica nunca foi meu forte, por isso que eu sou o guardião. Eu prefiro viver a essência e proteger aqueles que são canal para a força e a egrégora dos deuses. Legal, Janus. E para quem não conhece o Janus desenvolve um trabalho muito legal também dentro de uma linha espiritual que é conectada aos dragões, enquanto seres espirituais, divindades, forças, né? O Janus ele fala muito sobre isso, sobre esse caminho espiritual. E puxando agora por esse assunto, Janus, como que você associa esse caminho que a gente vê às vezes em outras vertentes da bruxaria? Às vezes, eu não sei, de linhas de Wicca, de outras linhas de paganismo, essa conexão com o dragão. E como que você vê no seu caminho druídico, onde que entra essa consciência dos dragões, né? Onde que entra essa linhagem espiritual para você? Como que você consegue desenvolver isso dentro do druidismo? Os dragões, eles são uma potência muito intensa dentro da mitologia celta. Se você acompanha As Brumas de Avalon, que é um romance iniciático para muitas pessoas, nós temos protagonistas ali como dragões. Se vocês se recordam, você lembra que o segundo marido de Vivienne e o pai de Vivienne, o marido de Igraine, ele tinha dragões azuis tatuados em seus pulsos. Era o símbolo de honra e proteção que as senhoras de Avalon davam aos reis. Eram símbolos de proteção, eram símbolos de riqueza. Por quê? Dentro da mitologia celta, da cultura celta, dentro da Europa, os dragões eles vêm como guardiões de riqueza. Riqueza física, riqueza espiritual. Eram muitas vezes vistos como bestas, como feras cuspidoras de fogo, mas sempre guardando um tesouro primordial na essência deles, que fazia com que aquela civilização andasse, evoluísse e rompesse obstáculos. E você pode acompanhar a mitologia celta como um todo, que você vai acompanhar e ver uma sequência de dragões, aparecimento de dragões, até mesmo migrando um pouquinho para o povo Asatru ali. Você pega a história de Beowulf, você tem dragões, Siegfried, você tem dragão também. Então, você tem uma mitologia nata
dentro do povo e dentro dessa cultura. Me ajude, meu caro. Nós temos um dragão vermelho e um dragão branco que lutam. Isso dentro da tradição galesa, né? A gente encontra numa das histórias anexadas ao Mabinogi, dragão vermelho e o dragão branco que assolavam a terra da Britânia e foram presos pelo rei Hud. Hud enterrou esses dois dragões, ele conseguiu capturar esses dois dragões através de um hidromel com um pano, um lenço, segundo a lenda. E aí ele consegue atrair esses dragões como os dragões são seres mágicos dentro da mitologia, ele consegue enrolar esses dragões num lençol branco, num pano branco e prende esses dois dragões dentro de uma caverna. A caverna num local chamado Dinas Emres. Aí depois de um tempo, sei lá, um século depois, vemos a mitologia de Merlin, Myrtin, galês, em que quando o jovem Merlin ele vai ser levado pelo rei Vortinger para ser ilibado, sacrificado ali naquele local em Dinas Emres, porque o rei tentou construir uma fortaleza ali, um Caer, mas a fortaleza ela não vingava. O subsolo ali, a caverna ali, parece que as pedras não conseguiam sustentar do castelo, então eles caíam. E aí os magos da corte falavam que precisava de um filho sem pai, humano, para ser sacrificado ali naquela terra e o sangue ia conseguir erguer o palácio. Então, quando o rei Vortinger descobre que o jovem Merlin é um menino que não tem um pai declarado nas lendas, ele pega esse garoto e leva até aquele monte, só que na hora o garoto já era dotado dos dons, dom da vidência, da profecia, e ele peitou os magos da corte, falou, vocês são todos charlatões. Aqui embaixo tem dois dragões que foram enterrados pelo rei Hud há uns anos atrás, e eles ficam brigando, quando eles acordam, eles brigam violentamente. E aí isso faz estremecer a terra e as pedras não conseguem se fincar. E com isso ele solta esses dragões, libera esses dragões e se torna um dos símbolos da tradição arturiana, né? Esses dois dragões que foram enterrados por Hud e desterrados por Myrtin e subiram aos céus. E aí um dragão ataca o outro, né? O dragão branco, o dragão vermelho. E aí o rei Myrtin, o jovem Myrtin, o Merlin, ele faz uma profecia falando que o rei Vortinger ia morrer porque ele era um rei legítimo. Ele era um rei que estava apoiando a causa dos saxões invadirem a terra da Britânia. E é um rei que ia morrer, ia voltar o antigo reinado. Aí depois entra o Uther Pendragon, depois o Arthur, né? Então tem todo esse paralelo com os dragões, né? Na mitologia celta britônica galesa. E assim a gente entra no romance das Brumas de Avalon, que muitos já conhecem. Mas fechando nos dragões ali. Um dragão vermelho, um dragão branco. Dragão branco, vamos trazer bem grossamente, vai trazer a ordem. Dragão vermelho, fogo intenso, descontrole, a força bruta da natureza. Vai trazer o caos. Ordem e caos vão se bater sempre, porque somente com o confronto da ordem, do caos, que gera essa energia, que existe a Dragon Magic, que existe a construção de novos povos. E é isso. A essência dentro desse movimento druídico, a gente pode deixar bem evidente que o dragão branco e o dragão vermelho foram o movimento para que isso pudesse acontecer. E ele se apresenta na bandeira da Bretanha. A bandeira do país de Gales tem o dragão vermelho, que é o símbolo dos galeses, né? E um paralelo dessa questão também dos dragões com a terra, que é muito forte, existe a correlação das linhas dragões. Fala um pouquinho pra gente, Janos, de como é importante essa questão que envolve esse trabalho da Terra, né? Dessa energia telúrica e dessas chamadas linhas dracônicas, né? Que percorrem o planeta. As linhas dracônicas também são conhecidas como as linhas de lei. São linhas que cruzam o planeta dentro de pontos, gerando cruzamentos e pontos de energia. Esses pontos de energia são onde o planeta respira o puro mana da natureza. São onde, na Europa, no país de Gales, na Irlanda, se criam portais
para o reino das fadas, se criam portais para reinos superiores e inferiores, são onde são criados menires, porque a energia é extremamente bruta ali. E dizem as lendas que essas linhas dracônicas, essas linhas de lei, elas são protegidas por dragões intraterrenos. Ou, dentro de uma mitologia também celta, existe uma deusa chamada Lei, que ela tem chifres muito parecida com Cernunnos, e ela trafega, limpando e pastoreando essas linhas, evitando qualquer tipo de obstáculo que aconteça entre elas e também evitando, assim, que pessoas possam cair entre mundos através dessas linhas. Existe um livro muito antigo chamado As Veias do Dragão, que ele explica exatamente as linhas dracônicas, essas linhas de lei, e aonde são os principais pontos de energia, aonde elas eclodem. Então, se eu me lembro bem, Stonehenge, pirâmides do Egito, Monte Shasta, a pirâmide de Quetzalcoatl e no coração da Amazônia. São pontos que me lembram latente, aonde a energia do planeta pulsa. E esses portais estão intensos, ainda jorrando a pura energia de Gaia, planeta fora. E assim mantendo o plano espiritual em equilíbrio. Mera observação, muito parecido com Avatar, a lenda de Korra. Aquela questão do plano espiritual muito próximo do plano físico. São aqueles portais que a gente está falando. Perfeito, agradeço, Janos, a sua presença aqui no nosso stand. A gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão mágico, né, e inspirador, que é esse Dragon Magic, né, esse caminho, e que como a gente pode trazer ele e enxergar esse caminho mágico dentro da nossa tradição, não importa a tradição druídica que você seja, de qual caminho que você siga, né, como é importante a gente se conectar com essas forças espirituais. Gratidão, mais uma vez, obrigado, Janos, e é isso, um bom evento para vocês.